vivo. Paz do Senhor para todos que estão entrando aí, que já entraram. Sejam muito bem-vindos a mais um culto. Que seja mais uma vez na presença de Deus, que Ele esteja presente aqui conosco para celebrarmos o nome dEle, ouvirmos mais uma porção da Sua Palavra. Vamos adorar juntos com algumas canções, e enquanto o pessoal entra, e aí depois o Paulo vai dar a introdução aqui para o nosso culto. Um mar azul, o ar sem cor, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O frio da noite e o sol da manhã, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, e eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, e eu amarei para sempre. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, e eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele disse haja noite e dia, Ele disse haja água e céu, Ele disse haja linda natureza. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Ele disse nadem, voem, andem. Ele me tirou do pó da terra. Ele viu que tudo ficou bom e depois foi descansar pra me ensinar como Ele andar. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre.
Tudo que o Senhor fez é bom. Glória a Deus. Boa noite, irmãos da casa de oração. Paz do Senhor. Pastora Elza, pastor Everaldo, também te amo, meu pastor. As pessoas aí que estão entrando ainda nesse culto da quarta-feira, eu queria estar orando com vocês, iniciar como um louvor, né? Já iniciamos com adoração ao Senhor, agora vamos estar orando, amém? Para começar o nosso culto. Pai amado, Deus bendito, Pai poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai, tudo está nas Tuas mãos, Senhor, e isso nós declaramos, ó Pai, e Te damos honra, Pai, porque reconhecemos que a nossa vida, Pai, todas as situações que nos envolvem, Senhor, está nas Tuas mãos, ó Pai, a nossa vida, a nossa saúde, ó Pai, as nossas famílias, ó Pai, nós Te damos graças, ó Pai, por tudo, Senhor. Queremos que o Senhor também esteja conosco, ó Pai, nesta reunião virtual, ó Pai, que o Senhor possa também estar, ó Pai, agindo nos nossos corações, ó Pai, nas nossas mentes, ó Pai, trazendo uma palavra aí do alto para as nossas vidas, ó Pai, para a transformação das nossas vidas, ó Pai. Que a Tua palavra, ela não volta vazia, Pai, é o que diz a Bíblia, Senhor, e nós confiamos nisso. Pai, fica conosco, nos ajuda, Pai, eu te peço em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, eu convidei aqui o nosso levita, né, da casa de oração, um deles, para estar trazendo um louvor para nós nessa noite, antes da palavra. Se der um tempinho também, no final ele vai trazer também vai repetir um louvor, ou vai fazer um louvor. E eu vou passar a palavra para ele nos elevar em adoração e louvor ao nosso Senhor, amém? Daqui a pouco eu volto com a palavra, amém? Fiquem aí com Lucas. Amém. Bem-vindos novamente a todos aqueles que eu já dei boa noite, a quem entrou agora, quem foi entrando durante o primeiro louvor e durante a oração. Vamos neste momento adorar e exaltar o nome do nosso Deus, que teve um amor tão grande por nós, que entregou seu Filho naquela cruz para nos redimir dos nossos pecados, que nós possamos olhar para aquela cruz e que ela seja um sinal do quão grande foi aquele amor, do quão grande é o amor de Deus, e que nós possamos nos quebrantar mais uma vez diante do Pai. Meu Salvador,
pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Glória a Deus. Possamos, através desse amor, através dessa lembrança do amor que Ele teve por nós, essa salvação que nos foi dada de graça, que tenhamos em mente esse amor e que possamos nos achegar cada vez mais de Deus. Neste momento nós possamos colocar nossos corações e mentes mais próximos a Ele para receber a palavra. Mais perto eu quero estar, meu Deus, de Ti, ainda que seja dor que me una a Ti.
Glória a Deus. Obrigado, Lucas. Queria lembrar a todos os irmãos aí, dar uma boa noite para quem ainda não dei, uma boa noite, a paz do Senhor a todos. Esse é o nosso culto de quarta-feira da Comunidade Evangélica Casa de Oração. Queria lembrar a todos que nós teremos neste final de semana mais os nossos cultos presenciais. No domingo, 2 cultos, um pela manhã às 10 horas, das 10 às 11h30, e o outro vespertino, das 7 às 8h30. Então façam as suas inscrições. Nós estamos ali com todo o protocolo de saúde que é exigido, né? Todo cuidado para receber vocês, e tem sido assim cultos cheios da unção do Senhor. O Senhor tem derramado ali o seu amor, e parece que nos recompensando por esse tempo que nós ficamos distantes da igreja. Esses cultos de retorno têm sido assim cultos especiais. Nós estaremos lá no próximo domingo também recebendo vocês, e vocês façam as suas inscrições nos canais da igreja para que a gente possa te receber com toda a segurança lá na igreja. Amém? Depois do nosso louvor, né? Quero te convidar para a leitura da palavra do Senhor, que está em Marcos, capítulo 6, versículos do 45 ao 54. Marcos 6, do 45 ao 54. Uma passagem bem conhecida, né? E eu estou falando com irmãos da igreja, com crentes, né? Então toda passagem ela é conhecida, amém? Não existe nenhuma passagem da Bíblia que nós não conheçamos. Então nós trabalhamos essas mensagens, e é impressionante como Deus acrescenta a cada vez que nós preparamos uma mensagem em cima de um texto que já é tão conhecido, como ele acrescenta coisas e como ele enriquece, como ele traz coisas do alto, né? Nunca fica uma palavra repetitiva, porque sempre há uma nova unção dentro daquela palavra. E a palavra do Senhor lá em Marcos, capítulo 6, versículo 45, diz assim: E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante, para o outro lado, a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra, ele, Jesus. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos. Porque todos o viam e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E Jesus subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genesaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram. Amém? Pai, obrigado pela porção da Tua palavra que foi lida. Pai, faz do vaso de barro, Pai, vaso de honra, Pai,
para que a tua vontade e a tua palavra seja manifestada neste culto. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu confesso aos irmãos que a live do pastor Rogerinho de ontem à noite eu adormeci, eu estava muito cansado e eu não consegui assistir, mas hoje logo pela manhã, antes de levantar da cama, a Rose colocou o vídeo e nós ainda na cama, nós assistimos o culto das 23h33 de ontem do pastor Rogerinho e Deus já estava falando comigo durante a semana a respeito de algumas situações que estavam acontecendo comigo, com a minha família. E hoje eu mandei uma mensagem para o pastor Rogerinho dizendo: olha, é impressionante como a tua mensagem ela vem de encontro a tudo aquilo que nós estamos passando e muito também sobre o que Deus tem falado na minha vida nesses últimos dias. E na verdade Deus colocou duas palavras, duas passagens bíblicas, e eu vou estar ministrando hoje uma, e domingo de manhã vou estar ministrando a outra, que é são passagens distintas, não tem nada a ver uma com a outra, mas a mensagem é muito parecida, e muito parecida com o que o pastor nos trouxe ontem à noite, com referência a Deus estar no controle de todas as coisas, Deus estar no domínio de todas as coisas. Jeremias, no capítulo 23, versículo 24, ele diz assim: ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor: porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Ele está dizendo aqui em Jeremias que Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor da terra, o Senhor do céu, e a sua presença enche todas as coisas. Ele está em todos os lugares e ninguém pode se esconder dele. Por mais que nós, às vezes, pensamos que nós possamos caminhar distantes do nosso Senhor, Ele está dizendo aqui em Jeremias que é impossível isso, porque Ele está em todos os lugares e Ele nos vê em qualquer lugar que nós estejamos, em qualquer situação que nós estejamos. E aqui na passagem que foi lida, Jesus havia acabado de fazer o grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, o primeiro milagre da multiplicação, e ele despede os seus discípulos e ele obriga, a palavra diz que ele obriga os seus discípulos a entrarem no barco e a partirem para o outro lado da margem. E isso acontece, os discípulos entram no barco e começam a navegar, e ele sobe para o monte e começa a orar. E como Jeremias relata aqui no capítulo 23, versículo 24, nada está oculto do Senhor ou fora do seu controle. E ele lá de cima do monte, ele tem uma visão, porque não era possível ele de cima do monte, ele ver a situação em que os discípulos estavam. Primeiro que ele estava em cima do monte, distante do mar, o mar da Galileia é muito grande, e a palavra diz que eles estavam já no meio do mar. Então era impossível que ele visse com olhos humanos aquilo que estava acontecendo, mas ele tem uma visão espiritual, que é aquilo que Jeremias fala, nada se oculta dele. Ele tem uma visão espiritual e ele vê a aflição dos seus discípulos diante daquilo que a Bíblia chama de vento contrário. O vento contrário é um princípio espiritual que está lá em Eclesiastes, no seu capítulo 3, no versículo 4. Salomão diz assim, que há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Nós estamos no mundo
E Jesus ora ao Pai dizendo: não peço que o tires do mundo, mas o livres do mal. Nós estamos no mundo, num sistema que nós passamos por situações, muitas vezes, de vento contrário. Situações em que as coisas parecem adversas. Situações em que parece que as coisas que nós queremos não acontecem. E que as coisas que nós não queremos acontecem. Lá no livro de Jó nos diz assim: porque aquilo que eu tenho medo, isso acontece. Longe de ser um princípio espiritual ou de ser uma verdade espiritual, era um sentimento que Jó estava sentindo naquele momento. Que todas as coisas que ele mais temia estavam acontecendo na vida dele. E aqui não é diferente. Os discípulos, eles estão passando um momento de adversidade. Um momento em que eles pensavam que dominavam a situação, porque ali naquele local, dentro daquele barco, existiam várias pessoas que eram pescadores, inclusive Pedro. Várias pessoas que estavam acostumadas com vento contrário e com mar revolto e com tempestades no mar da Galileia. Eles estavam acostumados com essa situação. Eles não eram marinheiros de primeira viagem, eram marinheiros de muitas viagens pelo mar de Genezaré. Mas mesmo assim, aquela era uma situação que fugiu do controle deles, e com toda a perícia e com toda a técnica que eles tinham, eles não conseguiam remar contra o vento contrário. Esses barcos daquele tempo, eles tinham vela, mas era uma navegação muito precária, era um barco muito precário ainda. E quando o vento era favorável, era muito fácil navegar, porque a vela empurrava o barco. E o que tinha que ser feito era dirigir o barco, né? E levar ele para onde quisessem, porque o vento era favorável e enchia as velas. Mas na nossa vida também nem sempre o vento enche as velas. Às vezes nós temos que remar, porque o vento é contrário. E muitas vezes nós nos sentimos exaustos, porque nós não conseguimos vencer o vento. E Jesus, lá de cima do monte, ele orando ao Pai, ele percebe no meio da tarde que eles estavam numa situação complicada, mas ele continua a orar ao Pai. Diz a palavra que só por volta de 3 horas da manhã ele vai socorrer os discípulos. Veja que batalha tremenda estavam ali os discípulos, contra o vento contrário, contra o mar revolto. Cansados. Muitas vezes nós estamos cansados também de situações adversas. Como eu disse, parece que as coisas boas não vêm, parece que só notícias ruins acontecem. Mas Jesus é aquele que vai ao encontro. Jesus é aquele que socorre. Jesus é aquele que te ama de tal forma que ele não te esquece. Diz a palavra de Deus que pode uma mãe esquecer do seu filho, mas que Deus não esquece de nós. E ele, assim como naquela noite, naquela madrugada, ele sai ao auxílio dos seus discípulos. E muitas vezes nós achamos que Jesus usa
dos nossos meios para nos alcançar ou para vencer alguma situação ou para nos ajudar em alguma situação. Jesus, ele não precisa dos nossos meios e ele não tem as nossas limitações. Olha aí, glória a Deus. Porque quando nós estamos fracos, nós chegamos ao nosso limite. Aqueles discípulos estavam no seu limite físico, emocional, até espiritual. Porque eu acho que eles estavam clamando ali ao Deus do céu para que os acudisse. E desde a tarde até as 3 horas da manhã o vento era contrário. Mas Jesus não precisou de um barco para chegar até eles. A limitação do barco. O barco naquela situação era uma limitação. O barco não levava ninguém a lugar nenhum naquela situação de vento contrário. Mas Jesus foi caminhando sobre as águas. Veja que as nossas limitações não são as limitações dele. E as coisas que nos afligem, e as coisas que nos incomodam, que nos fazem sentir medo, não fazem Jesus se incomodar, ou sentir medo, ou sentir nenhum tipo de limitação. Aquele vento e aquele mar revolto não foi nenhum impedimento para que ele caminhasse por sobre as ondas. E ele vai ao encontro dos discípulos. Você se encontra cansado, meu irmão? Eu estou. Confesso a vocês que nesse tempo de pandemia, com essa situação toda que nos envolve, muitas vezes sinto em mar revolto e em vento contrário. Nós já tivemos muitas perdas esse ano. Muitas perdas. Eu pessoalmente tive perdas. Perdas de pessoas queridas. Nós sentimos bem perto o mar revolto e o vento contrário. E muitas vezes nós questionávamos a situação, porque o vento contrário ele traz essa circunstância na tua vida. O vento contrário ele põe a tua fé à prova, porque você é levado ao limite, onde os seus braços não conseguem remar o suficiente a ponto de você sair da tempestade. A tempestade te dominou. E a tua fé, da tarde de um dia até as 3 horas da manhã do outro dia, ela vai também sendo provada. Também sendo provada. Mas o que nós temos que ter em mente é que Jesus vai chegar. Ele não está limitado aos meios que nós temos. Ele não precisa de um barco. Ele não precisa dos meios que nós necessitamos. Olha, veja, se você tem dificuldade financeira, ele não precisa ter do dinheiro para te ajudar, do barco. Se você está numa situação de saúde, buscando saúde, ele é aquele que vai ao teu encontro, aonde você estiver, em qualquer situação que você esteja passando, ele vai ao teu encontro. Ele não tem limitações nem de poder, nem de circunstância. E Jesus chega caminhando sobre as ondas, e é interessante que essa passagem bíblica ela é escrita em 3 dos evangelhos, mas apenas em Mateus cita Pedro indo de encontro a Jesus. Essa passagem que nós lemos aqui de Marcos é a mesma passagem em que Pedro vai ao encontro de Jesus que Mateus discorre.
ou conta. Mas é a mesma passagem. E quando ele, então você vai ver, você vai identificar algumas semelhanças, porque é a mesma passagem. E quando Jesus ele chega no barco, ele está se aproximando do barco, na verdade, os discípulos eles entram em pânico. Eles acham que aí, bom, agora realmente a coisa piorou de vez, porque agora vem fantasmas andando sobre as ondas para nos atacar, para nos... Aquilo que já era muito difícil parece que piorou. Mas Jesus amorosamente se chega perto do barco e diz assim: sou eu, não temas. A mensagem que eu quero te trazer hoje poderia ser resumida nessa frase: sou eu, Jesus, não temas. O que você está passando? Você sofreu uma perda como eu? Você está com dificuldade financeira porque o Covid trouxe essa situação para todo mundo? Você está com um problema de saúde? O que você tem? Jesus está dizendo essa noite: sou eu, não temas. Eu tenho falado muitas vezes aqui que o medo excessivo, ele tira o raciocínio das pessoas. As pessoas não têm condição de raciocinar. Veja que os discípulos ali estão tomados de pavor, de muito medo, e eles não conseguem nem ver que era Jesus que estava chegando perto deles. Diante de tamanho pavor que eles estavam ali sofrendo. Mas Jesus tem esta palavra de consolo: sou eu, não temas. Ele não usa os nossos meios e nem sofre com as situações que nos afligem. Ele estava ali integralmente sem medo. Ele estava ali integralmente no pleno do seu poder, da sua majestade, andando sobre as águas. Olha que coisa linda. Ele estava integralmente ali, era o Deus socorrendo, ele é o Emanuel, o Deus presente ali na vida daqueles discípulos. Ele é o Deus presente na tua vida e na minha vida. E Ele diz hoje para nós: sou eu, não temas. O que você está passando? O que você passou? Você passou por uma tempestade? Você está no meio do mar e você acha que você não vai chegar do outro lado? Esse é o teu sentimento? Jesus está chegando no teu barco e dizendo: sou eu, não temas. As coisas que nos abalam não abalam Jesus. As coisas que nos causam medo não dão medo a Jesus. Como disse o pastor Rogerinho ontem, ele tem o domínio de todas as coisas. Jeremias, nós acabamos de ler, ele diz que ele está em todos os lugares, na terra e nos céus. Ele ocupa todos os espaços. Ele é o Senhor dos céus. Eu estava falando com o pastor Rogerinho no velório e no enterro da minha sogra, seguindo ali para o sepultamento, eu e ele conversando. Olha como é o enterro do crente, né? Que maravilha! Porque nós estamos ali num momento adverso, mas estamos falando de Deus. Estamos falando de como Deus domina sobre todas as coisas e todas as coisas estão nas suas mãos. E nós continuamos por todo o trajeto conversando sobre como Deus é maravilhoso e como Ele age nas nossas vidas. Como Ele fez todas as coisas e como todas as coisas estão nas suas mãos, como as coisas são sustentadas pelo poder das suas mãos, os céus, as estrelas, os planetas,
tudo dentro de uma sincronização espiritual magnífica, dentro de uma ordem, os planetas cada um girando dentro das suas trajetórias e sem se chocar e sem... tudo numa ordem estabelecida por Deus. As estrelas a milhões e milhões de quilômetros de nós ainda brilham, e tudo sob o domínio de Deus. E se Ele domina as estrelas e domina todas as coisas, da mesma forma Ele é um Deus presente nas nossas vidas. Nós somos seres tão pequenos diante de todo o universo que Ele criou, mas não somos insignificantes para Ele. Nós temos um significado para Ele, Ele tem um projeto para nós. E nós só somos recolhidos quando esse projeto passa a ter outra dimensão. A ter outra dimensão. Esta pregação talvez ela só se conclua no domingo, porque ela veio muito junto, as duas passagens. Mas uma coisa que me marca muito é quando Jesus diz assim, existe toda aquela preocupação dos discípulos, e ele fala assim, mas não se atemorize, eu vou para o Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar. Vou preparar um lugar para você. Olha como tem continuidade as coisas, né? As coisas de Deus não acabam. Deus nunca perde nada. Elas passam de uma dimensão para outra. Nós vamos passar de uma dimensão física para uma dimensão espiritual. Nós não perdemos ninguém, na verdade. E isso é tão magnífico. Nós entendemos isso porque quando aqui na passagem diz a palavra que o vento só para quando Jesus sobe no barco. O poder dele não é limitado a nada. E ele lá de cima do monte onde ele estava antes de começar a andar sobre o mar, ele poderia ter dado uma ordem para o vento e ter cessado o vento. Ele não precisava nem ter ido até os discípulos caminhando por sobre o mar. Bastava uma palavra dele para que o mar se acalmasse e os discípulos conseguissem completar a sua jornada. Mas ele quer estar no barco comigo e com você. Ele quer que nós sintamos a presença dele nas nossas vidas, agindo nas coisas que nos trazem angústia, que nos trazem medo, que nos limitam de alguma forma, que limita a nossa fé. Ele quer trabalhar conosco, ele quer estar junto, ele quer dar uma palavra, ele quer dizer para você, sou eu, não temas. A palavra traz aqui uma situação dizendo que os discípulos não tinham entendido o que tinha acontecido um dia antes, quando Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes e alimentou 5.000 pessoas. A palavra diz, eles não tinham entendido, porque o coração deles estava duro. Como é que está o seu coração, meu irmão? Como está a sua fé? Como você tem praticado a sua fé? Você tem entendido as coisas espirituais que têm acontecido ao seu redor? Você tem praticado mais a palavra, a leitura da palavra, praticado a oração? Você tem louvado ao Senhor na sua casa? Jesus quer estar perto de você, trabalhar perto de você, quer estar com você no barco. E aí o vento para. O vento contrário cessa. Lá em Mateus, como eu disse para vocês, a passagem que está em Mateus, ela trata de Pedro. Pedro, quando vê Jesus chegar, ele diz assim, Jesus,
Sou eu, Pedro, calma. Então deixa eu ir contigo andando sobre as ondas, andando sobre o mar. Mas a palavra diz aqui que o vento ainda não havia cessado. Olha que interessante, aquilo que não limitava Jesus, porque Jesus estava caminhando já metade do mar de Genezaré, a pé sobre as ondas, e o vento e a tempestade não afligia e não incomodava ele, mas Pedro, muito afoito como sempre, ele não espera o vento cessar. Ele se precipita e diz: eu quero estar contigo, Senhor. Muitos interpretam isso como uma mensagem de fé de Pedro, e sim, é a fé mesmo de Pedro, mas muitas vezes nós somos levados a dar um passo quando ainda o vento não cessou. E o que acontece é que aquilo que não limitava Jesus, limitava Pedro. E quando ele começa a caminhar por sobre o mar, a fé dele é suficiente para que ele dê alguns passos. Mas quando ele sente o vento forte batendo no seu rosto, ele fraqueja na sua fé e começa a afundar. Jesus está chegando perto e ele está dizendo: sou eu, não temas. O vento vai parar e você vai andar por sobre a água, por sobre o mar. O vento contrário não dura sempre. Vai chegar o dia de tempo de rir e tempo de dançar. Eu creio nisso. Mas nós precisamos esperar o vento contrário cessar. E aí nós vamos dar a mão para Jesus e vamos caminhar por sobre o mar. Aqueles discípulos que ainda não haviam compreendido o milagre da multiplicação dos pães, eles têm uma completa ciência das coisas espirituais que estavam envolvendo aqueles dias com Jesus. Eles percebem espiritualmente o que estava acontecendo. E diz a palavra que Jesus está no barco com eles e a tempestade cessa e eles conseguem chegar à outra margem. E eles só conseguem identificar, é o que diz a palavra. Quando eles descem do barco, eles olham para trás e percebem que Jesus esteve com eles ali, que era Jesus. Muitas vezes nós já estamos tendo essa presença de Jesus nas nossas vidas, diante da situação que nós vivemos, de muitas vezes estar em vento contrário. Jesus pode já estar no nosso barco, nos ajudando a atravessar a tempestade, acalmando o mar e a tempestade, mas nós só conseguimos sentir isso depois que tudo já passou. Nós olhamos para trás e dizemos: olha, se não fosse Jesus estar comigo, eu não conseguiria. Se não fosse a presença de Jesus no meu barco, acalmando a tempestade, era Ele que estava comigo. Aquela pessoa era Ele. Foi sempre Ele. Jesus nos ama de uma forma extraordinária. Nós cantamos aqui Ele nos amou primeiro. Ele nos amou desde a eternidade passada. Ele já sabia que Ele ia ter que entregar a sua vida por nós. E isso foi por amor. E Jesus, ele tem uma missão que é para nós o principal da nossa vida cristã, que é chegar à salvação e estar com Ele nesta morada que Ele prepara para nós, que Ele disse que ia preparar para nós quando Ele estivesse com o Pai. A casa de meu Pai há muitas moradas e eu vou-lo. E se não fosse assim, não vou-lo diria, ele diz, né? Interessante, né? Quer dizer que é realmente, Ele não está inventando nada, Ele está realmente falando para nós que existe um lugar que nos aguarda
e que esse é um lugar de descanso, um lugar de paz, um lugar que Ele vai estar conosco lá. Muitos questionamentos nós fizemos, né? Muitos questionamentos foram feitos. O importante é saber que para onde nós vamos, Jesus vai estar nos esperando. Mas Ele é um Deus que Ele está ajudando a nossa travessia também. Ele está no nosso barco. Ele não é um Deus que nos abandona. É interessante que quando Ele avisa aos discípulos que Ele iria para o Pai, mas que Ele ia enviar um outro semelhante a Ele, Ele chama de Consolador. Olha como é precioso saber que existe nas nossas vidas, morando conosco, um Deus chamado Consolador, que está conosco a cada momento de vento contrário, nos ajudando, nos auxiliando, nos amparando, nos impulsionando. Esta é uma mensagem de esperança. Jesus é em si a própria esperança da raça humana, do ser humano. Ele é a nossa esperança, que um dia nós vamos estar com Ele, em uma situação em que não haverá ventos contrários, só ventos favoráveis. Toda lágrima se enxugará, não haverá mais pranto, acabou o tempo de chorar, acabou o tempo de prantear, será um tempo de rir e de dançar na presença do Rei. Jesus nos ama e Ele quer vir ao nosso encontro. E Ele está ao nosso encontro. E Ele diz assim para você esta noite: sou eu, não temas. Amém? Glória a Deus. Você que ouviu esta palavra, provavelmente no domingo a palavra vai ser complementada, porque Deus tem falado comigo e trouxe essas duas passagens, a que eu vou inclusive estar ministrando no domingo de manhã, de esperança, de fé, de consolo, de ânimo. Essa é a palavra que o Senhor tem. O Evangelho é palavra de ânimo, são as boas novas do Senhor. Não se abata, não tenha medo, não se angustie. Jesus está no barco e Ele te diz: sou eu, não temas. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor mais um pouco, depois nós vamos estar encerrando. Amém? Vou estar orando pela tua vida. Vamos estar encerrando daqui a pouco, mas vamos ter um momento de louvor para nos alegrar o nosso coração e para que nós possamos sentir realmente a presença de Deus na nossa vida. Jesus está no barco. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos então exaltar o nome desse que é santo e poderoso para andar sobre as águas, que pode mudar toda a situação. Vamos dizer que só Ele é santo. Amém? Motivo que me fez
Glória a Deus. Pai amado, Deus bendito, ó Pai, enche os nossos corações, ó Pai, com a palavra que foi dita, ó Pai, nos traga esperança, ó Pai, nos traga o conforto da Tua presença nas nossas vidas, ó Pai. Eu rogo ao Senhor, ó Pai, pelas famílias aqui representadas, pela família chamada Casa de Oração, ó Pai, vem com o Teu poder sobre nós, ó Pai, nos livra de todo mal, ó Pai, nos livra de toda praga, de todo vírus, ó Pai. Ó Pai, nos ajuda, nos guarda, ó Pai, eu te peço especialmente pela vida do meu sogro, ó Pai, coloca a Tua mão poderosa, mostra a Tua face de amor, ó Pai, afofa o seu leito, ó Pai, que ele possa estar sentindo a Tua presença agora naquele hospital, Senhor. Ó Pai, a Fabiana, também a prima da Rose, ó Pai, que o Senhor possa estar, ó Pai, abençoando, ó Pai, aquela pessoa, ó Pai, e trazendo misericórdia na vida dela, ó Pai. Ó Pai, nos guarda essa noite, ó Pai, traga a Tua paz, o Teu shalom para nós, eu te peço em nome de Jesus, amém. Queridos, obrigado pela presença de vocês, fiquem com Deus, uma boa noite, shalom, amém, glória a Deus.